Camaradrags, beijinhos longos e prósperos. Eu sou Dimitra Vulcana e o tema de hoje é Rússia. Isso mesmo. É sobre conflitos na região com a Ucrânia? Não, mas poderia ser. Mas antes, roda a vinheta pra gente. Doutora Drag! Pra gente não perder o costume, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus e suas camaradas. Me sigam em todas as redes que é Dimitra Vulcana. Ouça o nosso podcast Doutora Drag e apoie o nosso projeto em apoia.se/Doutora Drag e o nosso PicPay que é Dimitra Vulcana e o nosso Pix que é doutoradrag@gmail.com. É com esse dinheiro que a gente paga, ou tenta pagar, e manter os custos do nosso canal, podcast, grupo de estudos. Anyway, eu trouxe um convidado hoje que é o Guilherme. Ele é marxista, psicólogo e mestrando lá pela Rússia. E é lógico que ele também é gay, e por isso eu escolhi esse tema hoje. E eu fiz para ele duas perguntas importantes. Uma é básica, que eu acho que é mais problema da direita, que taxa tudo como comunismo. Mas eu acho interessante a outra para a gente entender um pouco como LGBTs vivem na Rússia. Camaradrags, eu estou vindo do futuro da Dimitra Vulcana para poder fazer um disclaimer sobre esse vídeo para vocês. Quando o Gui e eu gravamos, e isso tem muito tempo, não tinha ainda eclodido a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, não pensem que a gente está assim, away, não quer falar sobre guerra, não é isso, tá bom? A gente está falando sobre este assunto porque a gente se propôs a falar sobre este assunto e até mesmo porque eu não sou futurologista, apesar de poder viajar no tempo e no espaço, tal qual os vulcanos em Star Trek. Enfim, beijinhos longos e prósperos e agora eu vou fazer o meu teletransporte. Então, bora entender um pouco esse gigante da ex-União Soviética. Bom, meu nome é Guilherme, tenho 23 anos, atualmente estou fazendo mestrado na Universidade Estadual de Kursk, aqui na Rússia, na cidade de Kursk. Para quem não sabe, Kursk é uma cidade que fica na divisa com a Ucrânia, né, muito próximo da divisa com a Ucrânia, ao sul, perto da cidade de Kharkiv. Bom, sobre a primeira pergunta, né, que me fizeram, a Rússia é um país socialista? Não, a Rússia não é um país socialista, infelizmente, né, não é um país socialista mais. Após a queda da União Soviética em 1991, né, em que a União Soviética passou por um processo de traições, né, de sequência de traições, a Rússia deixou de ser um país socialista e abarcou diversos processos de privatização durante os anos 90 e hoje, né, ela é comandada principalmente por uma elite autocrática, representada aí principalmente pelo Putin e outros governantes, principalmente do Partido da Rússia Unida, que é um partido de direita aqui da Rússia. Então a Rússia hoje não é um país socialista, inclusive é um país aí que tem a presença, assim como no Brasil, de escolas privadas, de hospitais privados, né? Inclusive esse processo de sucateamento da educação pública, sucateamento aí da saúde pública, em detrimento da saúde privada, e a gente pode pensar também a privatizações de outros setores fundamentais da economia, além do mais, outras partes importantes da economia russa sendo controladas por grandes monopólios capitalistas de outras nações. Principalmente podemos pensar aí os Estados Unidos, né, França, Inglaterra e outros países que compõem aí o bloco ocidental. Então não é um país socialista mais. E aí nós podemos ver várias coisas, né, como eu falei, né, esses vários pormenores. Bom, e aí a segunda pergunta seria, né, como é ser LGBT aqui na Rússia? Para quem não sabe, né, eu sou gay, sou homossexual, assumido, e muitas pessoas me perguntam, né, sempre, como é ser gay na Rússia? Porque nós recebemos ao longo, né, da nossa vida no Brasil, né, muitas informações acerca sobre a Rússia. E muitas delas são verdades tiradas fora de contexto, né, tiram ela do contexto. Outras partes, né, são mentiras ou exacerbações. Então, o que nós podemos dizer é a seguinte: a sociedade russa tem sim um grave problema com homofobia, né,
mas não é nada como o Ocidente prega. Inclusive, aqui nós temos um movimento LGBT muito forte. Moscou e São Petersburgo têm baladas LGBTs e casas de apoio, lugares onde LGBTs se encontram, né, principalmente para demandar questões de luta, para poder conseguir existir e exercer, né, a sua sexualidade, o seu eu, né, a sua identidade de gênero e tudo mais, de forma plena. Então existe um movimento muito forte aqui, principalmente nos grandes centros urbanos da Rússia. Inclusive aqui não é o país em que acontece a maior quantidade de mortos, né, de assassinatos por homofobia, né, ou LGBTfobia. Isso inclusive é o Brasil, né, que está em primeiro lugar dentro desse infeliz ranking. A Rússia não está nesse ranking, mas, né, existem as problemáticas, como eu falei, que nós podemos traçar diversos porquês, mas não é nada como é pregado, podemos dizer assim. Bom, e como é que seria ser LGBT aqui na Rússia? No geral, eu vivo muito bem, eu tenho um namorado, meu namorado é russo, né? E a gente vive muito bem aqui. Eu não sofri até o momento, isso eu tô falando da minha experiência particular, né? Então eu não sofri em nenhum momento com homofobia, até porque os russos, eles têm também uma forma, né, de se relacionar muito diferente de nós brasileiros, né? Porque aqui a cultura é diferente, né? A formação do sujeito é diferente, então as pessoas aqui, elas são mais... nós consideramos elas mais fechadas, podemos dizer assim. Por conta de serem mais fechadas, as pessoas meio que não ligam muito para o que você faz dentro da sua vida privada, podemos dizer assim. Então, a minha vida aqui é mais tranquila quando a gente pensa nisso, porque as pessoas muito não se importam, podemos dizer assim, né? E aí muitas pessoas falam, mas e aquela lei que é proibido ser LGBT? Na realidade, não existe lei aqui na Rússia que proíba você ser LGBT. O que existe é uma lei que proíbe a propaganda LGBT para crianças. Aí nós temos um problema, né? Não vou defender essa lei porque é uma lei extremamente absurda, mas temos um problema que essa lei é só para crianças. Então, tudo que for LGBT aqui na Rússia precisa ter uma sinalização de mais de 18 anos. Então, a pessoa tem lá mais de 18 anos no canal dela, um canal do YouTube, um programa de televisão, uma página no Instagram, por exemplo, precisa ter a simbolização dos mais de 18 anos, que aquilo é conteúdo para maiores. E na Rússia, né, como se uma pessoa, né, um casal LGBT pode beijar na rua? Pode. Mas a questão é que existem esses buracos da lei. Você beijar na rua, alguém pode tentar te incriminar como se você estivesse fazendo propaganda LGBT para crianças, porque a rua é um local público e supostamente uma criança poderia ver aquilo e você pode causar algum tipo de dano a essa criança, falando da lei, tá? Não que isso seja verdade, porque obviamente não é, mas é mais ou menos isso que acontece. Então muitas pessoas mal intencionadas, né, acabam utilizando essa lei que já é ruim para uma coisa pior ainda, né? Então eles acabam utilizando como maneiras, né, de limitar as relações LGBTs na rua. Mas, no geral, também, pensando aqui, isso não acontece também as relações héteros também não acontecem muito na rua, né? Eles veem as relações, principalmente relações sexuais ou relações afetivas, como algo do âmbito privado. Então, mesmo os casais heterossexuais aqui, eles não ficam muito colados, eles não beijam, sabe? Não demonstram muito afeto na rua. Então, isso não é algo comum também para os russos heterossexuais. Claro que isso é pior para russos que sejam homossexuais, né? Para além disso, sou comunista, né? Sou comunista e ser comunista, homossexual, marxista, né? Na Rússia, é uma experiência um pouco intrigante. Até porque aqui os estudos de sexualidade, né? Sexualidade, identidade de gênero, eles meio que estão, podemos pensar, congelados no tempo. Por que eu digo isso? Porque após a queda da União Soviética, em 1991, tudo que foi produzido de conteúdo pelo Ocidente, basicamente não é aceito pelo Partido Comunista daqui, podemos dizer assim, pela elite intelectual do país. Por quê? Porque eles acreditam que tudo que vem do Ocidente é, de uma certa forma, algo que tente destruir o povo russo, né? A cultura, a tradição e tudo mais. Isso, inclusive, os próprios avanços na teoria marxista. Tanto avanços que podem ter vindo do Ocidente, ou avanços, inclusive, vindos da periferia, que muitas vezes não são aceitos. Então é como se o país estivesse congelado no tempo nas suas próprias teorias sobre comunismo.
Então não é só sobre identidade de gênero, mas as próprias relações, né, outras formas econômicas estão congeladas desde 1991. Porque essa negação, até porque nós temos que pensar que os russos passaram um trauma muito grande nos anos 90. Então esse trauma com que eles passaram nos anos 90 influencia muito essa grande negação, até porque as ideias do Ocidente destruíram a União Soviética, né? Quando se pensar, não as ideias do Ocidente, mas a influência das políticas do Ocidente destruíram a União Soviética e trouxeram muita dor ao povo, né? Os anos 90, as taxas de homicídio, as taxas de suicídio, as taxas de privatizações, de depressão e tudo mais, todas cresceram, né? Durante os anos 90, em que veio com um grande, essa chamada terapia de choque, né? Veio com um grande impacto no povo russo. Então eles meio que negam tudo que vem do Ocidente como uma forma de piorar ainda mais as relações, né, e a forma de viver aqui. E é claro que isso tem um porquê, mas a gente pode perceber que também existe esse lado ruim de muitas vezes as teorias não avançarem. Né? Então existe ainda uma forma dos comunistas daqui verem a homossexualidade, a identidade de gênero como algo pequeno burguês, como algo congelado no tempo mesmo, como as teorias entendiam isso até os anos 80, né? Até os anos 70, principais teorias, assim. Então, é algo que é bem complicado. Mas, no geral, eu acho que é isso. Espero que tenham gostado, Câmara Drags. Beijinhos longos e prósperos. Guilherme, Gui, muitíssimo obrigado por esse vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam. E antes de dar aquele tchau, aquele bye, aproveite, entre no nosso grupo de estudos organizado no Telegram e Discord. Os links estarão aqui abaixo. Também saibam que a gente estará sempre, eternamente, mentira. A gente sempre está streamando lá na Roxinha, estamos aí num hiato leve. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você poderá fazer isso em apoia.se/Doutora Drag, nosso PicPay, Dimitri Vulcano, e nosso Pix é doutoradrag@gmail.com. Falei, agora você me apoia, tô leve, é isso. Beijinho, bye!